Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia, faça uso dela. Ao ler o texto, mantenha ela aberta até o final. Ontem nós falamos do capítulo de número 1. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitas terras, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanhei espigas atrás daquele que de me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao seu servo: de quem é esta moça? Ou melhor, quem é esta moça? Respondeu o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-lhe ele: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas ou os feixes após os segadores. Assim ela veio desde cedo pela manhã e até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes aqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irá após ela. Não dei ordem aos meus servos que não te toquem. Quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe dos que os meus servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, até onde nascesse e viesses para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e me falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhes disse: achega-te para aqui e come o pão, e molhe o vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe soberjou. Levantando-se ela para rebuscar Boaz, deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas ou os feixes deixai-a acolher e não a censureis. Tirai dos molhos algumas espigas e deixai para ela que apanhe e não repreendais. Esteve ela apanhando no campo até a tarde, debulhou. O que apanhara foi quase uma efa de cevada, aproximadamente 25 quilos. Tomou e veio à cidade e viu a sua sogra, o que havia apanhado também, o que lhe sobejara. Depois de fartar-se, tirou, deu a sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Rute contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabará toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora: Rute, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até a cega da cevada do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém? Vocês acompanharam o texto atenciosamente, prestaram atenção nos detalhes. Ontem nós também fizemos uma leitura bastante grande, e hoje do mesmo modo.
Mas esse texto é muito lindo, e esse texto nos fala que Deus, Ele é especialista em transformar o nosso passado de dor em bênção. Vocês lembram que a última coisa que eu falei ontem foi que Noemi e Ruth chegou no princípio da cevada do trigo. E esses acontecimentos não foi acaso, mas foi a providência de Deus na vida de Noemi e Ruth. E para falar a verdade para vocês, irmãos, para crente não tem acaso, para crente não tem sorte, para crente não tem casualidade, para crente tem providência de Deus. Nós sabemos que Deus dirige o nosso destino. Eu acho interessante que Paulo fala em Romanos 8:28, ele diz: sabemos que todas as coisas, todas essas coisas são boas, Paulo está dizendo? Não, mas tudo que acontece na nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero destacar, em primeiro lugar, a agenda de Deus prevalece sobre os planos humanos. Vocês prestaram atenção nos detalhes do texto? O texto, o escritor, talvez foi Samuel que escreveu, não sei, atribuem a Samuel a tradição, mas o texto escreveu que, por casualidade, Ruth foi pegar o resto da colheita que caía no chão e que ficava nos canteiros, nos campos de quem? De Boaz. O escritor diz que foi por casualidade, mas na verdade não foi por casualidade, foi por vontade humana. Por acaso, ou melhor, segundo a providência de Deus, Ruth caiu exatamente no campo de Boaz. E quem era Boaz? Boaz era o parente mais próximo. E quem era Boaz? Boaz era o resgatador. E quem era Boaz? Boaz era o protetor. E quem era Boaz? O futuro marido de Ruth, restaurador da vida de Noemi e de Ruth. Então, Cida, acaso não existe, sorte não existe, casualidade não existe. Foi Deus, foi a providência de Deus que levou Ruth até os campos de Boaz. Mas segundo, uma história inteira de dor pode ser transformada num só dia. Gente, às vezes nós pensamos que, eu falei isso ontem, nós, pastora Ruth, limitamos Deus. Como Noemi ontem, nós expomos, ela disse: eu estou velha demais, e ainda que eu arrumasse um marido, e ainda que eu tivesse filhos, vocês não esperariam. Ou seja, Noemi está falando assim, é impossível. Ela mesmo disse: olha, meu nome é Mara, porque o Todo-Poderoso me fez amargurada. Ela mesma diz: a mão do Todo-Poderoso caiu sobre mim. Ela atribui toda a crise que ela está vivendo a Deus. Mas quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa, irmão? Deus, Ele pode transformar os dramas da nossa vida em um só dia. Deus pode virar o quadro em um só dia. Aquilo que você olha e diz assim: é impossível para mim, para Ele, Ele pode. Você diz: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho estratégia. Mas Deus é todo poderoso e não há limitação nele. O que era impossível para Noemi, Deus mudou o quadro em pouco tempo, de um dia para a noite. Vocês lembram de José? Que dormiu um prisioneiro, que dormiu um homem acusado de assédio sexual, mas de manhãzinha, pela manhã cedo, entraram no cárcere e disseram assim: José, estão te chamando, o faraó quer falar contigo. E sabe, naquela noite que José acordou, naquela manhã que José acordou dentro da prisão, ele foi dormir num palácio, ele foi dormir sendo um governador, ele foi dormir sendo o segundo homem mais importante do Egito. Deus pode transformar as nossas tragédias num só dia. Mas em terceiro lugar, o ministério do pobre, ele deve ser assistido.
Porque havia uma provisão na lei, pastora Ruth, visando os pobres. A lei era a seguinte: que quando um fazendeiro fosse recolher a colheita, ele não poderia recolher os canteiros do seu terreno, e nem jamais aquilo que caísse no chão ele poderia abaixar para pegar. Vocês entenderam? Os canteiros não poderiam ser recolhidos, e se um trabalhador derrubasse um molho de trigo no chão, não poderia, estava proibido de pegar, porque aquilo era para os pobres. Então a lei nos ensina a pensar nos pobres, a pensar nos mais necessitados. Sabe, irmãos, eu estava falando isso com Rayala hoje. A Rayala, e eu quero elogiar também aqui, Rayala se disponibilizou, pegou uma caixa, aquilo que ela não estava usando na casa dela, ela colocou numa caixa assim: isso aqui é para doar para a obra, para o bazar. Quantos de nós, porque nós somos acostumados a amontoar coisas, sim ou não? Coisas que a gente nem precisa. E se nós ajuntarmos tesouros aqui na terra, o que acontece? A traça e o ferrugem. Porém, se a gente ajuntar tesouros no céu, o que acontece? Nós precisamos ser generosos para aqueles que são mais necessitados. A Bíblia diz uma coisa linda, a pastora Ruth e o pastor Braga gostam de pregar: a alma generosa, essa prospera. Pastora Ruth, ontem quando acabou o culto, eu coloquei tanta gente dentro do meu carro, que na hora de sair os meninos estavam aqui, o carro não saiu. Ele abaixou, o assoalho estava tocando o chão, teve que todo mundo sair do carro para tirar o carro dessa rampinha para nós podermos ir. E sabe como a gente foi para casa? Bem devagarzinho. Sabe, irmãos, quantos de nós poderíamos levar alguém em casa e às vezes não levamos? Quantos de nós poderíamos ser generosos e não somos? Sabe, generosidade, irmãos, não é você levar até onde é conveniente para você. Generosidade é você levar na porta de casa. Generosidade não é dar uma carona e dizer assim: olha, eu estou passando por aqui, eu vou te deixar aqui, viu? Porque é caminho mesmo. Irmão, isso não é generosidade. E nem mesmo, Vaninho, dar o dízimo é generosidade, não é? Vocês sabiam que não é? Dar o dízimo, devolver, não é generosidade, é obrigação. Generosidade é oferta. Generosidade é você pagar a dívida e dar um presente. E a Bíblia nos ensina, irmãos, a sermos generosos, porque a alma generosa prospera. A semente que multiplica não é a semente que nós comemos, é a semente que nós semeamos. Então, a lei diz que o ministério do pobre precisa ser assistido. Agora eu quero chamar sua atenção para os 3 personagens desse texto: Boaz, Ruth e Noemi. Primeiro vamos falar de Boaz, que é um retrato do amor gracioso de Deus. Preste atenção no verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitas terras, família de Elimeleque, o qual se chamava... Primeira coisa, Boaz era um homem rico e remidor. Boaz era um homem abençoado. Boaz era um homem abastado. O nome Boaz significa nele a força. E Boaz era o único que estava disposto a assumir Ruth como esposa e a resgatar os bens de Noemi. E é interessante porque Boaz é um retrato de Cristo. Porque Ruth e Noemi são 2 viúvas pobres, sem nada para oferecer. Uma é estrangeira, a outra é velha. E Boaz é um homem rico. Boaz olha para Ruth com graça. E sabe o que é graça? É o que eu e você não merecemos. Assim é Deus. Nós somos pobres, nus, miseráveis e cegos. O nosso melhor, pastora Ruth, de terno, bonitinho, arrumado, cheiroso, cantando hino, levantando a mão, o nosso melhor para Deus é trapo de imundícia. Isso é quem eu sou, isso é quem você é.
E Deus nos apanha perdidos, mergulhado no pecado, na prostituição, nos vícios. Ele nos olha com um olhar de graça. Boaz representa Deus e Ruth representa a igreja. Boaz é o remidor e Ruth a igreja redimida. Mas uma segunda coisa, Boaz é um homem de Deus. Veja o verso de número 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor esteja convosco. Responderam-lhes eles: o Senhor... Deixa eu te falar uma coisa, um verdadeiro crente também é um bom patrão. Boaz era um homem de Deus, e eu acho interessante isso. Boaz, ele não separa santo do mundano, do natural. Na vida de Boaz não havia separação do secular com o santo. Para ele tudo é santo. E eu acho isso lindo, pastora Ruth, porque é a teologia de Paulo. Paulo diz o quê? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo: você precisa, crente, orar 24 horas por dia, você precisa passar o dia todo no quarto lendo a Bíblia, enfurnado. Não é isso. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você é um empresário, seja para a glória de Deus. Se você é um vendedor, seja para a glória de Deus. Se você é uma gerente, seja para a glória de Deus. Se você é uma feirante, seja para a glória de Deus. Se você é uma mãe, seja para a glória de Deus. Se você é um esposo, seja para a glória de Deus. Se você é um filho, seja para a glória de Deus. A partir do momento, Neide, que nós fizermos as coisas para Deus, não será pesado. Quantas mulheres falam assim: eu estou cansada, lavar, passar, cozinhar para o meu marido, para os meus filhos. Saiba que você não faz para o seu marido nem para o seu filho, irmã, porque se você fizer pelo marido e pelo filho, você pega raiva, não é? Mas se você fizer para Deus, você vai ter satisfação. Então a teologia de Paulo é: tudo que vocês façam, não faça ao homem, mas faça a Deus. Faça a Deus. E Boaz, ele tem isso na cabeça. Ele não separa o secular do santo. As pessoas são abençoadas do lado de Boaz. Olha só o que Boaz diz aos seus empregados: o Senhor seja convosco. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Isso é interessantíssimo. Sabe por quê, irmãos? O relacionamento de Boaz com os seus homens revela o relacionamento dele com Deus. Sabe, pastora Ruth, a maneira como nós tratamos uns aos outros fala do nosso relacionamento com Deus. É impossível alguém que trata o seu próximo mal ter relacionamento com Deus. A maneira como Boaz agia com os seus subordinados dava mais evidência de que ele era cheio de Deus do que as práticas religiosas. Vamos melhorar na linguagem nossa pernambucana. Não adianta você vir no domingo aqui, levantar as mãos, adorar a Deus, cantar os cânticos, profetizar, falar em línguas, sendo que lá fora você trata as pessoas mal. Você não tem gentileza, você não tem educação, você não tem classe. Gente, quando a gente tratar com um ser humano, não importa de quem seja, a gente tem que ser polido. E isso fala, irmão, do nosso relacionamento com Deus, porque Jesus resumiu a lei, os 613 mandamentos de Levíticos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, se nós não tratamos o nosso próximo bem, nós não temos relacionamento com Deus. E isso piora quando a gente vai para dentro do lar, porque eu sei que eu e você tratamos bem os de fora, não é, pastora Ruth? Sérgio, quando você vai buscar alguém em casa, a irmã demora, você marcou com ela 6 horas da noite, a irmã atrasa 15 minutos, e você está apressado porque você vai dirigir o culto, você vai abrir o culto. A irmã chega 15 minutos depois, abre o carro, entra, fala: paz do Senhor, meu irmão. Aí ela pergunta assim: demorei? Aí você fala o quê? Imagina, vamos embora para o culto. Agora inverte o jogo. Se for a mulher,
Você fala o quê? Honestamente, crente, você está na igreja, não pode mentir. Que demora foi essa, mulher? Não sabe que eu tenho que chegar cedo na igreja para dirigir o culto? É assim ou não é? Porque quanto mais intimidade, mais dificuldade. Quanto mais intimidade, menos você filtra as palavras. E às vezes a gente está magoando quem mais a gente ama e quem mais ama a gente. Já viu aquelas pessoas, eu não sei se você sabe, Poliana, aquelas pessoas que quando vai receber visita em casa, pastora Ruth, ela põe os melhores garfos, os melhores pratos, os melhores copos, né? Negócio bonito, faz um negócio bonito. Quando é na semana para o marido, faz como? O prato parece que tem 15 anos. O garfo está com os dentes tudo torto. O copo é de plástico. Não faz nem suco. Aí a gente acaba tratando melhor as pessoas de fora, porque o que a gente quer? A gente quer o que, pastora Ruth? Causar uma boa pressão. Irmão, aqui não tem crente assim não, né? Só na Serrinha, né? Aqui não tem não, pastora Ruth. Não, só em Jupi. Só em Jupi. Então a maneira como a gente trata as pessoas fala sobre nossos relacionamentos, fala do nosso relacionamento com Deus. Boaz era um homem abençoado. A gentileza que Boaz tratava os seus trabalhadores falava mais do seu relacionamento com Deus do que as suas práticas religiosas. Agora mais, irmãos, Boaz foi um homem de qualidades muito especiais. Esse Boaz é o esposo que toda mulher sonha. Toda mulher sonha com um homem igual Boaz. Aqui tem Boaz. Amém? Oh glória, aleluia. Se não tem, pela fé. Profetizando, o verso 8 e 10 diz que Boaz era um homem que oferecia graça. Boaz olhou para Ruth e ofereceu graça, aquilo que ela não merecia. O verso 9 diz que Boaz oferece provisão. O verso 9 ainda diz que Boaz oferece proteção. O verso 13 diz que Boaz oferece consolação. O verso 14 diz que Boaz oferece comunhão. O verso 15 e 16 diz que Boaz é um homem que transcende atos de bondade. Ele fala para os seus trabalhadores, seguinte, mas também aí tem um contexto por detrás, né? Porque eu creio que Ruth não devia ser feia, Ruth devia ser bonita. Porque quando Boaz chegou no campo, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ei, quem é? Gente feia não chama atenção, né? Vocês concordam? Só se for muito feio, né? Mas Ruth devia ser bonita. Aí ele vai dizer aos seus trabalhadores: olha, deixa aí cair de propósito, derruba no chão, né? Isso é generosidade. Ele dá ordem aos seus trabalhadores para ela recolher mais do que aquilo que a lei predizia. Agora o que eu acho fantástico é Ruth. Aí a partir do verso 2 você vai ver que Ruth é uma mulher que busca abrigo nas asas de Deus. Veja o verso número 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ter comigo, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorece. Ela disse: vai. Presta atenção, a primeira qualidade de Ruth é uma qualidade que eu acho muito linda em qualquer pessoa. Ruth é uma mulher de atitude, ela é uma mulher de iniciativa, ela é proativa. Você sabe o que é proatividade? É aquela pessoa que serve sem você precisar dizer: olha, faça isso. Isso é proatividade. Não precisa pedir para o marido passar a camisa da esposa, para a esposa passar a camisa do marido. A esposa vai lá, sabe que ele vai para o culto,
e vai lá e passa a camisa. O marido não precisa pedir as coisas para a esposa, ele percebe e ele é proativo. Tem uma frase de um famoso expositor que ele diz assim: olha, quem não serve, não serve. Se a pessoa não consegue servir, ela não serve mais para nada. E Ruth é uma mulher de iniciativa. Interessante, gente, é que elas chegaram em Moabe no tempo da colheita. Obrigado. Elas chegaram em Belém no tempo da colheita. E Ruth não é uma dondoca. Ruth não é de porcelana. Ruth não come o pão da preguiça. Ruth toma uma iniciativa de sustentar não só ela. Gente do céu, quem tem coragem de trabalhar para sustentar a sogra aí? Levanta a mão. Quem não levantou, que Deus dê. Gente, esse é o amor verdadeiro, pastora Ruth. O amor que não visa interesse. O amor que não quer recompensa. Ruth é proativa. Ruth é como a mulher de Provérbios 31, gente. Ela olha para a situação e ela diz assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar. Ruth não é aquela que se deita no sofá da casa, vai comer chocolate e diz: ai meu Deus, como a vida tem sido dura comigo. Ruth não coloca as pernas para cima, perdoe a expressão, e vai assistir Netflix. Ruth é uma mulher de iniciativa, ela vai trabalhar, ela vai atrás do pão. Ô irmãos, ô jovens, que qualidade fantástica! São essas mulheres que vocês precisam buscar. São essas que nossos olhos deveriam brilhar, Eliane. Não é essas que ficam o dia todo no Instagram. Porque gente que fica o dia todo no Instagram, quando chega no tempo da crise, chora, se lamenta. Eu falei ontem, pastora Ruth, infelizmente a minha geração, ela desacostumou de enfrentar crise. É mais fácil fugir. Infelizmente. Sabe por quê? Porque os pais falharam em algum lugar. Veja bem, todo o sucesso do seu filho é atribuído a você, sim ou não? Todo o fracasso dele também é atribuído a você. A nossa geração é uma geração mimi. Só gosta de dormir mesmo. Sem esmero, sem esforço, sem dedicação. Nós desacostumamos, Vinícius. Quando vem uma crise, a gente entra em depressão, ansiedade. Gente, está na hora de acordar. Nós não vamos ter os nossos pais para sempre. Nós precisamos acordar. Sabe, irmãos? Deus abençoa quem se esforça. Preste atenção. As coisas na terra as coisas no céu só começam a se mover quando as coisas da terra começam a funcionar. Então não adianta ficar de bracinho cruzado achando que as coisas vão cair do céu, porque não vão. Tem que acordar cedo, ir para a luta, estudar, se esmerar. Quer fazer faculdade? Estuda para passar no concurso. Quer ser empreendedor? Acorda cedo, irmão. Vai empreender. Vende a bicicleta, compra uma moto, vende a moto, compra um carro. Não fica esperando as coisas cair do céu, não. Então nós temos que ser homens e mulheres de iniciativa. Gente, fé não é só uma boa concepção espiritual. Fé, acima de tudo, é ação. O que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Então digamos que Deus te fez uma promessa pela Escritura, e você tem fé na promessa, né? Quando diz lá o Salmo 127, como é abençoado o homem que teme ao Senhor, né? Este homem, ele recebe de Deus
o sustento dele enquanto ele dorme. Quem crê nessa promessa? Só que não é só crer, é ação, pastor Audi. É ação. É você correr atrás. É você de alguma forma estar se mexendo. Gente, eu vejo tanta gente falando o seguinte: como eu queria pregar igual o pastor fulano, como eu queria pregar igual a pastora Ruth. Mas a camarada não tira um centavo para comprar um livro. A pessoa não tira tempo para estudar, não tira tempo para orar. Manda a pessoa abrir em Filemão, a pessoa diz o que é de comer. Não tem como pregar a palavra sem conhecimento, varão. Outras pessoas dizem: Deus me fez uma promessa para ser um cantor, uma cantora. A pessoa se acomoda, não vai para uma aula de canto, não vai para uma aula de música, não vai aprender um instrumento, e nem precisa ir, né? É só sentar a cadeira, só sentar numa cadeira, colocar o celular lá, uma videoaula você aprende. É correr atrás. Então eu chamo a sua atenção para essa qualidade, irmão. E uma coisa interessante é que Ruth não despreza o dia dos pequenos começos. Sabe qual é o problema, pastora Ruth? A pessoa quer começar de cima, quer começar pregando para 100 pessoas, quer começar pregando para auditório de 200 pessoas. Gente, todo mundo começa de baixo. Todo mundo se esforça muito para chegar onde chegou. Alguém já disse que a mãe da perfeição é a repetição. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa com excelência, meu amigo, essa pessoa, é tempos, é anos, é esmero, é dedicação. Gente, teve um sermão que eu demorei 6 horas para fazer. 6 horas. A vontade é de estar na Netflix, a vontade é de estar no celular, a vontade é de estar deitado na cama, mas a gente se esforça, a gente se esmera. A nossa geração quer começar de cima. O maior homem de todos, o maior homem que já pisou nessa terra, ele cingiu com a toalha e com uma bacia ele abaixou e lavou os pés dos discípulos. E nós somos especiais a ponto de querer começar de cima. Neide, nós queremos reger 100 irmãs. Nós queremos reger em congressos. Mas quando tem 2, 3, a gente não quer, a gente rejeita. A gente sabe o que a gente diz, Clécio? É de Deus não. Deus tem algo maior para mim. Carlinhos, quantos crentes nós começamos aqui? 27 contando com as crianças e com os obreiros. No primeiro culto que eu dirigi nessa igreja tinha 27 crentes, contando com as crianças e com os obreiros. Pensa numa igreja enorme desse tamanho com 27 pessoas. Todo mundo começa de baixo, irmão. Ninguém nasce sabendo. Nós não devemos desprezar os começos, Daniel. Os começos vão nos fazer chegar em lugares altos. Então é interessante que nós temos que cingir com humildade, porque antes da honra você precisa ser humilde. Você precisa admitir: eu não sei de tudo. Gente, a gente erra. De vez em quando eu estou assistindo os vídeos aqui, lá em casa, eu erro pronúncia, cito o texto errado, vejo que não fui tão bem. E a gente tem que ser humilde o suficiente, né, pastora Ruth, para abaixar o cangote e dizer: eu estou errado. A gente precisa ser humilde o suficiente para segunda-feira você me chamar de lado e falar: pastor, você precisa melhorar nisso. E a gente é assim. Eu aprendi uma coisa, Sérgio: liderança sem supervisão é uma liderança
você tem que ser cobrado. Você tem que ter alguém, pastor Ruth, que olhe para você e fala assim: ó, cara, tá errado. Não é gente para amaciar o ego, não. É para dizer: olha, você tá errado. Você precisa melhorar. Eu sou teu amigo, quero teu bem, você tá errado. E sabe o que é humildade? É você reconhecer o seu erro e corrigir o seu erro. Agora, mais. Olha o verso número 2 diz. Ela diz: deixa-me ir ao campo e apanharei as espigas atrás dela, que me favorecer. E ela lhe disse, Noemi: vai, minha filha. Segunda qualidade de Ruth, Ruth é uma mulher que não tem medo de riscos. Ela está disposta a enfrentar riscos. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés, ela tinha esse amparo para os pobres. Só que qual é o problema? Qual é o problema? Ruth não é Isra. Ruth é. Então poderia ser que o dono da terra olhasse para Ruth e falasse assim: aqui não. Aqui só quem vai recolher plantação são os israelitas. Moabita não. Até porque os moabitas eram o inimigo do povo de Deus. Vocês lembram que eu disse ontem, né? Juízes 3 fala do rei Eglon, que era um rei moabita que oprimiu o povo durante 18 anos. Só que Ruth não tem medo de correr risco. Ruth não tem medo de levar a porta na cara. Ruth não tem medo de levar não. Ela está disposta a sofrer o risco. É melhor, irmãos, a gente levar não e porta na cara do que a gente ficar em casa. Ruth está disposta a trabalhar e sustentar a sua sogra. Ruth, ela não antecipou a aceitação da sua derrota. Não tem gente que age como se fosse derrotado? Não tem gente que vive como se fosse derrotado? Cabisbaixo, para baixo. Nem foi a luta ainda, já está derrotado. Você fala assim: rapaz, faz isso. Não dá certo não. Mas você nem foi, rapaz. Você nem tentou. Gente, um conselho vale muito mais do que dinheiro. De alguém sábio. Sábio é aquele que ouve um conselho e pratica. Então Ruth não aceitou a derrota antecipada. Ela saiu para a luta, mesmo sabendo que era estrangeira. Ruth nos mostrou que enfrentar a crise é melhor do que fugir, irmão. Sabe a característica de um vencedor? É que ele não retrocede diante de uma luta, de uma crise, de uma dificuldade. Um vencedor é como Caleb, que tem 85 anos, que ainda tem sonhos, que ainda diz: eu quero Hebron, é minha, é por direito. Ah, tem gigante, não quero saber, eu vou subir lá, vou derrotar e vou me apossar da terra, porque é minha. 85 anos. Aí você e eu, com 40 anos, gente, o que o profeta Joel diz? Que quando o Espírito é derramado sobre nós, até os velhos sonham. Sabe por que ele diz isso a ele? Porque quando os homens chegam na velhice, qual que é o natural da vida? Descansar, sombra e água fresca, rede, aposentadoria. Aliás, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que disse que as pessoas que se aposentam, pendura a chuteira e vai viver de maneira tranquila, elas morrem depois de 5 anos. Eu não estou aqui falando que você não pode se aposentar, irmão. Eu estou falando que aposentadoria não é você encerrar a carreira do reino de Deus. Porque quando o Espírito Santo desce em plenitude, até os velhos sonham. Os velhos vivem como se eles fossem viver muitos anos. Eles têm esperança. Eles querem ver os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Eles querem pregar, eles querem ensinar, eles querem ir. Então,
Nós precisamos olhar para as crises e ver nas crises uma oportunidade para aprender, pastora Ruth. As dificuldades da vida são pedagógicas. Elas tendem a nos ensinar algo. Mas Ruth é uma mulher humilde. Presta atenção. Verso 7. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las dentre as gavelas, que são os feixes, após os segadores. Presta atenção. Embora isso fosse um direito na lei, Ruth não faz nenhum tipo de exigência. Ela faz o quê? Ela pede. Ela não exige nenhum direito. Ela faz um pedido: o Senhor deixa eu recolher aqui o restante da plantação. Isso é humildade. Isso é aceitar, pastora Ruth. Ela aceitou que ela estava numa condição ruim. Sabe, irmãos, como isso é difícil. É difícil você chegar para as pessoas e dizer: eu estou quebrado. A gente quer mostrar que a gente está como? É difícil admitir isso, sim ou não? Ruth admitiu que a situação dela era precária. Ruth falou: eu preciso desse pouquinho aqui. É esse pouquinho aqui. Eu preciso. O Senhor deixa. A Ruth é como uma mulher de Tiro e Sidom. A mulher chega para Jesus e diz assim: olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, eu preciso que o Senhor vá lá e cure ela. Jesus fala o quê? Não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos, que são judeus, e dar aos cachorrinhos, que são os estrangeiros. Aí aquela mulher tem uma humildade fantástica, porque até os cachorrinhos, ela não precisava do pão inteiro não, ela só precisava da migalha. Então Ruth é uma mulher humilde. Ruth, ela vê que ela não está numa situação para fazer nenhuma exigência. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Essa mensagem não é de glória a Deus e aleluia. Ela é de aleluia, né? Porque dói. A humildade promove as pessoas. O que é que Deus faz com o soberbo? E o que é que Deus faz com o humilde? Humildade cabe em qualquer lugar. Cabe em qualquer situação. Não importa onde Deus te levou, não importa o que Deus fez, não importa o quanto você saiba, não importa qual é a sua posição eclesiástica, você precisa ser humilde. E Ruth era uma mulher humilde. E mais, Ruth era uma mulher que tinha equilíbrio no trabalho. Presta atenção no verso número 7, é a parte final que diz: assim veio ela desde a manhã, pela manhã até agora. Agora está aqui, menos um pouco esteve na choça, que é o abrigo. Então Ruth é uma mulher que acorda cedo, de manhã rala, trabalha à tarde, mas ela é uma mulher que também sabe ter equilíbrio no trabalho. Deixa eu dizer algo a vocês: a vida não é só trabalho, viu, gente? Você precisa descansar. Você precisa ter equilíbrio. Aliás, a lei moral de Israel é essa: trabalha quantos dias? 6. Descansa quantos? Você precisa descansar, varão. Você precisa descansar, varão. É insensatez você trabalhar sem parar. Sabe por quê? Porque foi o próprio Criador que estabeleceu. Ele sabe o que está falando. Deus está dizendo assim: trabalha 6, folga 1. Não é trabalha 1 e folga 6, não. É trabalha 6, mas folga 1. Desfruta do suor do seu trabalho, que é digno. Pega um dia, pega as crianças, bota dentro do carro e fala assim: agora eu vou para a praia, eu vou sair, eu vou desfrutar daquilo que Deus me deu. Agora não queira viver uma vida só saindo, que também é errado. Ruth tinha equilíbrio. Agora deixa eu te falar uma coisa: você sabe que o dinheiro é o grande Deus desse século? O seu coração, Daniel, não está aqui dentro do peito não. O seu coração está no... Foi Jesus que disse, não fui eu.
Quer conhecer um camarada, Carlinhos? Mexe aqui. Porque aqui é sensível demais, gente. Aí você vê a mulher de Deus, o homem de Deus. Irmãos, quem quer ficar rico, cai em cilada, diz o apóstolo Paulo, e grande aflição. Paulo diz que a gente tem que ter contentamento, tendo o que comer e o que vestir, é de bom tamanho. Sabe, irmãos, o que enriquece não é muito trabalho, não é várias horas de trabalho sem interrupção. O que enriquece são as bênçãos do Senhor, e elas não acrescentam dor nem sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Vai doer, irmão, mas eu vou falar. Você acorda às 5 da manhã, sai para a luta, sai para a labuna, trabalha até às 5, 6. Quando chega às 6 horas, você chega em casa, toma um banho, vem correndo de casa para o culto, chega no culto cansado, com muito sono. 2 horas de culto, você está. Se o pregador demorar demais, você dorme. Eu pergunto a você, irmão, você acha que isso é justo para Deus? Sabe por que eu gosto de culto de manhã, pastora Ruth? Porque a gente dá o melhor para Deus. A gente não dá resto. Porque de noite é resto, irmão. De noite a gente está cansado. Eu vou te falar uma coisa, pastora Ruth. Esses 2 domingos que eu tenho ido para a Serrinha, e domingo agora vai ser o terceiro, eu tenho sofrido. O senhor também? Porque eu tenho chegado aqui, eu não tenho dado o meu melhor porque eu estou cansado. Eu estou cansado. Irmãos, eu não sei se você prega, se você estuda, mas gasta uma energia danada. É um esforço muito grande. E às vezes quando eu vou pregar, quando eu prego aqui que eu estou me sentindo cansado, eu falo, domingo é dia de eu me resguardar, segunda é dia de eu me resguardar, porque eu quero dar o meu melhor para o Senhor. É o meu melhor, é toda a minha saúde, é toda a minha força, é todo o meu vigor, é toda a minha inteligência, é toda a minha capacidade, irmão. Quando eu vou estudar um sermão, eu estudo até os 45 do segundo. Quando não dá mais tempo de estudar, eu falo, tá pronto. Porque é tudo, é o melhor. Então faz esse equilíbrio, né? É possível trabalhar com afinco sem descuidar do descanso necessário. Mas nós já falamos de Boaz, nós já falamos de Ruth, agora nós vamos falar de Noemi, verso 10. Não, ainda falando de Ruth, o verso 10 diz: então ela, inclinando o rosto em terra, lhe disse: como é que me favorece, faz caso de mim, sendo eu estrangeira? Aí o verso 13 diz: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas. Ruth é uma mulher que sabe expressar gratidão. Sabia que pessoas ingratas têm memória curta? Você sabia que ingratidão não tem prazo de validade? Sabe o que a gente vê, irmão Josivaldo? A gente assiste isso muito, diácono Toninho. Deus levanta uma pessoa para te abençoar. Enquanto ela está te abençoando você, oh glória, oh glória, oh glória, a pessoa parou de te abençoar, você começa a murmurar. Em vez de você ser grato e falar assim: meu irmão, minha irmã, eu te agradeço pelo tempo que o Senhor me abençoou. Eu entendo que o Senhor me abençoou e não vai me abençoar mais daqui para frente, mas eu quero ser grato pelo que o Senhor fez por mim. Mas o que acontece na prática? Fulano me ajudava até hoje, agora não está ajudando. Irmão, tenho tempo para tudo. Tem o tempo que Deus vai fechar as portas. Tem o tempo que Deus não vai permitir ninguém chegar. E não vai permitir. Mas seja grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Seja grato pela vida dos irmãos que Deus tem colocado na sua vida. E entenda que se o tempo acabou, você ainda precisa ser grato.
E quando você vê essa pessoa na rua, você precisa ainda ser grato. Gratidão não tem prazo de validade, irmão. Então Ruth é uma mulher que expressa gratidão. Ruth é uma mulher que recebeu recompensa do que fez para sua sogra. Isso é impressionante, sabe por quê? Porque as virtudes de Ruth começou a ser conhecida. Tudo que Ruth fez, ela fez em secreto. Ela não tocou trombeta. Porque tudo que a gente faz que toca trombeta é farisaico. Deus não aceita, viu? Eu estou limpando a igreja. Eu estou fazendo isso. Eu ajudo não sei quem. Gente, isso não é bíblico. Bíblico é você fazer com uma mão e esconder a outra. Bíblico é você não querer reconhecimento. Bíblico é você doar e dizer assim: olha, eu estou doando, mas eu não quero que diga o meu nome, viu? Porque eu estou fazendo é para o Senhor, não é para ser visto para os homens, não. Então, tudo que Ruth fez, pastora Ruth, foi no oculto. Só que ela começa a receber as recompensas publicamente. Por quê? Porque Boaz começa a dizer as qualidades dela. Ruth começa a ter suas qualidades conhecidas entre as pessoas de Belém. Porque antes de Ruth chegar em Belém, o que chegou na frente de Ruth? A fama. A fama. Ruth é a moabita que deixou o seu povo, os seus deuses, para viver com a sogra. Essa fama chegou na frente de Ruth. E Ruth não se promoveu. E tudo que Ruth fez por Noemi, ela está sendo reconhecida agora. O bem que você faz, meu irmão, fica tranquilo, volta para você. Sabe uma coisa que é real? A lei da semeadura. Gente, não se preocupe em ser reconhecido por homens, não. Se preocupa se você está fazendo para Deus de coração. A gente faz em secreto e publicamente Ele nos honra. Quem planta vento, meu irmão, colhe tempestade. Quem da carne semeia, da carne corre corrupção, irmão. Mas se nós plantarmos no Senhor, nós vamos ter recompensas. E a honra não é secreta não, viu? A honra é pública. Todos vão ter que ver. Agora, para finalizar, nós vamos falar de Noemi. Eu já estou finalizando mesmo. Versículo de número 19. Então lhe disse a sua sogra: onde conheceste? Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu. Isso é interessante, gente. Porque Noemi é uma mulher agora que deixa de murmurar para exaltar a Deus. Gente, qual foi a última frase de Noemi? Vocês lembram? Ruth se levantou e disse assim: olha, eu preciso trabalhar, eu preciso recolher as colheitas. O que Noemi disse? O verso 2: filha, vai. Ela não disse: filha, vai que o Senhor te abençoe. Filha, vai que eu vou fazer uma oração por você. Filha, vai que eu vou ficar na intercessão. O que ela fala? Vai. No capítulo anterior, no capítulo 1, Noemi começou a atribuir todas as culpas da vida dela a quem? A Deus, porque o Senhor me fez amargurado. Na realidade a sua visão está distorcida, porque quem fez a Noemi amargurada? As escolhas dela. Só que Noemi começa a mudar aqui, porque Noemi não deu nenhuma palavra de ânimo a Ruth. Mas na hora que Ruth chega com a bênção, ela muda de atitude. Noemi é como Tomé, que tem que ver para crer. Sabe qual é o grande desafio, irmão? Irmã? É a gente crer sem ver. O nosso grande desafio, Leide, não é cantar depois da vitória. Não é cantar depois que o inimigo cai. É cantar antes do inimigo cair, irmão. Porque cantar depois que o inimigo cai, irmão, até o ímpio sobe aqui e agradece a Deus. Mas quando as coisas apertam, você murmura ou você adora?
Quando não tem saída, você atribui a culpa a Deus ou você coloca a cara no pó e clama a Ele? Vocês percebem? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Nós temos que mudar de atitude, irmãos. Em vez de murmurar, começar a bendizer a Deus. Isso é impressionante, muito impressionante. Nós precisamos tirar os olhos da circunstância e olhar para Deus. E eu quero dar o exemplo do patriarca Jó, porque a Bíblia diz que quando Jó falou, Deus fez o quê? Se calou. É só você ler o livro. Senta à tarde, domingo à tarde, lê o livro de Jó todinho. Jó falou, Deus fez o quê? Shhh. Sabe quando Deus foi restaurar Jó? Porque Jó estava reclamando, se defendendo. Os amigos de Jó estavam acusando ele: olha, tu é um adúltero, por isso que tu está assim, tu de alguma forma pecou, você roubou os órfãos e a viúva, você enriqueceu ilicitamente. Aí Jó começou a se defender: eu sou justo, eu sou santo. Aí Deus fez o quê? A Bíblia diz, Jó capítulo 42, que Deus só mudou a sorte de Jó quando? Deus só mudou o quadro de Jó quando? Quando ele saiu da área da defesa e entrou na área da intercessão. Quando ele pôs as mãos sobre os seus amigos, a Bíblia diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Irmão, isso é profundo, isso é estratégia. Muda a arma, para de murmurar, para de reclamar, irmão, começa a interceder. Se Jó continuasse reclamando e reclamando e reclamando, Deus não ia mudar a sorte dele. Mas quando ele orou pelos seus amigos que estavam acusando ele, aí então o Todo-Poderoso se levantou do céu e disse: agora você está pronto, Jó, agora eu vou te dar duplicado o que você tinha. Noemi fez isso. Noemi é uma mulher que tem discernimento espiritual, porque quando Ruth vai contar a Noemi o fato acontecido, ela vai dizer assim: olha, Noemi, olha, Ruth, o negócio é o seguinte, essa bênção que nós recebemos hoje aqui é pequena, esses 25 quilos de colheita é pequeno. Boaz vai ser o teu resgatador. Boaz vai ser aquele que vai casar com você. Boaz vai ser aquele que vai pegar de volta os bens que eram do meu esposo, e nós vamos viver de maneira abastada. Noemi é uma mulher que tem discernimento espiritual. Noemi é uma mulher, pastora Ruth, que não perde oportunidade. E nós não podemos perder a oportunidade, porque a oportunidade vem e passa. E eu quero concluir dizendo uma coisa a vocês. Esse texto nos fala de recomeço. E você sabia que Deus é um Deus de recomeço? Deus é um Deus de recomeço, meu irmão. Deus é especialista em pegar as nossas mazelas, nossas tragédias e transformar em bênção. Deus está escrevendo aqui uma nova história, e você pode sair daqui com esperança, irmão. Esperança que Deus é um Deus fiel, e se Deus fez na vida de Noemi e de Ruth, Ele é poderoso para fazer na minha, na sua vida, ainda hoje. Então saia daqui hoje dizendo: hoje é um tempo de recomeço, hoje aquilo que eu errei eu vou corrigir e vou viver de maneira mais santa, e eu creio que o meu Redentor se levantará em meu favor. Quantos creem? Aplauda o santo nome do Senhor.